Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de oração e é com muita alegria que hoje nós abrimos a porta da nossa casa para você aí viver todo esse grupo de oração conosco, né? Meu nome é Jonathan, eu sou marido da Leidiane, sou pai do Augusto e tenho 30 anos de idade. Meu nome é Leidiane, sou esposa do Jonathan e mãe de Augusto. Com muita alegria sirvo ao Senhor dentro do grupo de oração Manaim, eu e minha família. E todo o nosso grupo de oração a gente já se inicia, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E todo o grupo de oração no início a gente vive esse grupo de oração, vive o grupo de oração, né? Se iniciando com Nossa Senhora, com ela que é mãe, com ela que é aquela que deu a vida ao nosso Salvador, que é rainha do céu, que é rainha da terra. E hoje eu gostaria de te convidar a fazer uma reflexão junto com a gente. Nesse primeiro momento do grupo de oração, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e imaginar que você tem mais algumas horas de vida. E durante essas poucas horas de vida, você tem um encontro com Nossa Senhora. E eu gostaria que você fosse apresentando para ela toda a sua angústia, todo o seu medo de morrer, o seu medo de não ter vivido a sua vida da maneira como o Senhor esperava. Que você pudesse ir falando com ela: olha, Nossa Senhora, eu tô com muito medo para onde que eu irei, tô com muito medo de como eu vivi a minha vida, tudo que eu fiz de errado, todos os caminhos que eram para me ter entrado pela direita e eu entrei pela esquerda, mãezinha. O que eu faço agora? Mãezinha, cuida de mim, tira esse medo, que você possa ir colocando no seu coração, apresentando para ela tudo aquilo que você vê como falha, tudo aquilo que você fez que extraviou, que agora nesse último momento de vida você possa estar indo não para a presença de Deus, mas para o outro lado. Eu gostaria de te convidar agora também a ir apresentando a Nossa Senhora a sua vontade de ter feito certo. Olha, mãezinha, eu queria te apresentar para que a senhora apresentasse ao meu pai, ao seu esposo, ao seu filho, tudo aquilo que eu fiz de errado, mas eu tentei acertar, eu tentei fazer certo, mãezinha. E que você possa nesse momento também agora pedir a Nossa Senhora a graça de andar pelos caminhos certos, que você possa ir pedindo a Nossa Senhora a graça de viver pelos caminhos certos, os caminhos que ela ensinou o Cristo a trilhar. Sim, mãezinha, que a senhora possa vir nos ensinar, mãezinha, a trilhar os mesmos passos que a senhora ensinou a Jesus, porque tem sido tão difícil andar sozinho, nós temos trilhado por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, e que muitas vezes tem nos deixado nem frios, mais do que frios, tem nos deixado congelados na vida de oração, nos deixado fatigados, cansados. Mãezinha, que a senhora possa vir nos acolher, mãezinha. Que a senhora possa vir nos acolher assim como a senhora acolheu Jesus ao lado da cruz quando ele estava no chão, mãezinha. Que a senhora possa acolher Jesus assim como todos os passos da vida dele, a senhora estava do lado dele acolhendo, dando forças e levantando, ensinando, mãezinha. E que a gente já pudesse ir finalizando esse grupo, esse Ângelos, com a certeza de que Nossa Senhora sempre esteve, sempre estará. Ela sempre esteve na nossa presença quando a gente estava andando pelos caminhos tortos da vida. Ela sempre esteve na nossa presença quando a gente estava caído no chão. Ela também esteve presente nas alegrias. E que você possa mesmo pedir sempre a graça dela para que ela possa te levar a viver os passos que ela ensinou a Jesus. Que você possa aprender a viver caminhando cada vez mais com a nossa mãezinha. E o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje o tema do nosso grupo de oração é radicalidade ao Evangelho. Para quem está chegando agora, estamos trabalhando os pontos do Manaim. Nós vivemos 8 pontos aqui no Manaim de Barbacena e hoje estamos com este tema, radicalidade ao Evangelho, e a gente rezou, se preparou, e no meio dessa preparação eu até mesmo desejava apresentar esse tema de uma maneira mais tranquila, mais leve e tudo, mas a verdade, irmãos, é que não existe meio termo, e a verdade da palavra de Deus é a verdade e ponto final. E muitas vezes a gente tenta facilitar, a gente tenta abrandar algo que é realmente muito sério, nós precisamos encarar com seriedade. Quando se trata da palavra radicalidade, essa palavra tem uma origem ainda não muito certa e ela vem de raiz. Então, se formos pensar na raiz, qual é a nossa raiz? É o próprio Cristo. É o próprio Evangelho, são os ensinamentos que ele nos deixou. Então, quando a proposta é para viver a radicalidade ao Evangelho, então o desejo, a proposta é que a gente siga os passos de Jesus. Não são os passos da Leidiane, não são os passos do Jonathan, não são os passos de um grupo de oração, mas do próprio Cristo. Porque é basicamente isso, Jesus veio nos ensinar o caminho, porque ele é o caminho. Então, quando a gente vive o meio termo, a gente está se perdendo. Então, quando o Manaim vive essa proposta de viver a radicalidade ao Evangelho, é a luta contra as propostas do mundo. Porque existe mesmo como que essa guerra. O mundo tenta nos devorar, o mundo tenta nos puxar para baixo. E Jesus sempre se inclinando, sempre em nossa busca. E hoje eu preciso te dizer isso, ele tem te buscado. O Senhor tem te buscado, ele tem usado de artifícios, de meios, de situações, ele tem usado de pessoas, porque ele te deseja. Mas eu preciso te dizer também, meu irmão, que você precisa se decidir. Radicalidade ao Evangelho é decisão. Você precisa se decidir a quem você quer servir, de quem você quer ser, a quem você quer pertencer. Onde estão as suas raízes? Porque se as suas raízes estão no mundo, você vai viver dessa maneira e, como consequência, você vai colher os resultados disso. Aquilo que a gente já começou a viver no Ângelos. E aí, o seu último minuto vai ser como? E aí também, se você decide por viver com Jesus, existem as consequências também de viver com Jesus. Porque não nos enganemos, caminhar com Jesus não é um caminho de eu peço, Senhor, me atende, eu bato, o Senhor abre a porta. Tudo isso é verdade, tudo isso está na palavra. Porém, existe o tempo entre a graça e o pedido. Existe a vontade de Deus que muitas vezes a gente pede. Então, caminhar com Jesus exige de nós muito mais do que nós temos oferecido. E por isso, muitas vezes, nós corremos de caminhar com Jesus. E hoje, a passagem, igual eu falei com vocês, a gente tentou abrandar e tudo, mas a passagem que moveu por fim nosso coração está em Apocalipse 15. Pode. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente.
Oxalá fosses frio ou quente, mas como é morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta passagem é uma passagem para remexer cada um de nós. E ela precisa remexer cada um de nós. Estamos vivendo um tempo em que não estamos tendo acesso à Eucaristia. Então, o Cristo vivo, o Cristo que tem nos alimentado, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é tão viva, tão forte, tão verdadeira e tão eficaz quanto a Eucaristia. Na missa nós vivemos esses dois momentos. Nós nos alimentamos da palavra e nos alimentamos do corpo de Cristo. Neste momento, nós não podemos nos alimentar do corpo de Cristo em espécie, porém, nós podemos nos alimentar dele na comunhão espiritual e na palavra. É tempo de a gente mergulhar e deixar que Deus nos converta o nosso interior. E essa palavra aqui, irmãos, sabe por que não pode ter meio termo? Porque eu vi uma frase recentemente que dizia assim: se Jesus pregasse o evangelho da mesma maneira que nós temos pregado, será que ele teria sido crucificado? Isso significa, meus irmãos, que nós estamos vivendo mais ou menos. Isso significa que nós vestimos camisa com o nome de Jesus, nós clamamos o nome de Jesus quando o trem está feio, mas as nossas atitudes não são as dele. E aqui o Senhor diz: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Irmãos, o meio termo para Deus não serve. Em cima do muro, para Deus não serve. Então, se você está numa pastoral, se você está no grupo de oração Manaim, se você está no grupo de oração X, se você é alguém que, eu rezo em casa, ótimo. Se nós somos tudo isso, mas só isso, nós somos mornos e Deus vai nos vomitar. Então, aqui, o que Deus quer de nós? Comprometimento, decisão, conversão. A radicalidade ao evangelho diz de eu assumir Jesus e as consequências de ser de Jesus. Porque não dá pra... Eu sou de Jesus, mas na hora que a conversinha fiada vem, eu tô lá no meio dela. Porque quem sou eu pra ir contra os meus colegas? Eu vou perder meus amigos? Porque eu sou de Jesus, mas dentro da minha casa, quem manda não é Jesus coisa nenhuma. Eu clamo, eu levanto as minhas mãos, canto bonito para Deus, sirvo no ministério X, Y, Z, porém, as minhas atitudes com aquele que está lá na rua, as minhas atitudes lá no meu trabalho, as minhas atitudes com um idoso, com uma criança, com um negro, com um desfavorecido, com um homossexual, não lembram em nada de Jesus. Então, meus irmãos, conheço as suas obras. Quais são as suas obras? As suas obras têm levado as pessoas a experimentarem a pessoa de Jesus? As suas obras têm levado as pessoas a pensarem em Jesus? A reconsiderarem como elas têm tratado Jesus? Domingo passado, a gente assistiu um filme e enquanto a gente assistiu o filme, nós clamamos ao Senhor que tivéssemos visão espiritual para assistir aquele filme. Eu esqueci o nome do filme. Até o Último Soldado. Sim. Até o Último Soldado, né? É isso mesmo, Até o Último Soldado. Então, nesse filme, nós tivemos um exemplo claro, não é um filme novo, e era assim, o rapaz, o Doss, ele vinha de uma família, tinha um irmão, o pai dele tinha participado da Primeira Guerra Mundial, a família dele sofria muito pelas violências e bebedeira do pai dele, mas tudo isso foi gerado como consequência dos traumas dele de ter servido na guerra. Porém, isso já estava na segunda... o filme se passa no período da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o irmão dele se alista e vai para a guerra. Só que ele, em consequência aos seus traumas, por causa dos maus tratos do pai dele, houve uma situação lá e a partir daquela situação, ele falou que ele nunca pegaria em armas. Porém, ele como homem... Prometeu para Deus, né? Que nunca pegaria numa arma. Isso, ele prometeu para Deus. E aí, porque ele é cristão, ele fez essa promessa para Deus. Então, ali, ele incomodou-se para ir para a guerra. Mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha prometido para Deus. E aí,
resumindo, ele foi pra guerra, ele se alistou, mas antes de chegar lá, ele precisou encarar capitão, ele precisou encarar todos os superiores do exército, porque como assim um homem vai pra guerra sem pegar numa arma? E ele era questionado justamente por isso. O que você vai fazer lá? E aí até os companheiros dele também tomaram raiva dele. Mas aí ele foi firme e ele sempre em oração buscava em Deus a condução daquilo ali. Se ele permaneceria ou não. E ele foi na intenção de querer ajudar as pessoas. Ele sempre falava com os companheiros dele, não, eu vou para ajudar, eu quero ser médico, um soldado médico, né? Um guerreiro médico, alguma coisa assim. E todo mundo ria dele pelo fato dele não pegar na arma. Como você vai para uma guerra sem pegar na arma? E ele foi firme desde o início do filme. O filme foi muito forte. Até o ponto dele chegar na guerra em si, né? Exatamente. Então ele conquistou o respeito de todos. E resumindo, ele foi para a guerra. Através das atitudes cristãs dele lá, ele realmente não pegou em arma hora nenhuma. Então, aqueles que estavam com ele defendiam a vida dele no sentido de os que estavam com a arma defendiam a vida dele e ele, através da ação de Deus, salvava a vida dos outros. E aí, tem um momento, a gente não vai contar o filme todo. Não vai dar um spoiler do filme, não? Mas ele sozinho ali, como aquele soldado que não desiste, ele vai trazendo aqueles que estavam feridos, aqueles desacreditados, aqueles que normalmente numa guerra já ficariam para trás, ele foi mandando todos para a parte lá que cuida, a base onde tinham maiores socorros. E no final da história, digamos que acaba bem para não contar o filme. O interessante é que todos os companheiros dele que duvidavam dele, né? No filme, falando no começo do filme, no meio do filme, no final tem um momento que eles atacavam os inimigos dele, não conseguiram, eles desceram. Aí depois que ele salvou todo mundo, e a maioria deles eram ateus, né? Aí o comandante, o que tá acontecendo, sargento? Que não sei o que, fala com ele lá pelos radinhos. Falou, a gente tá esperando o Doss terminar de fazer a oração dele. Como que a radicalidade, tipo assim, ele botou na cabeça que ele serviu o Deus dele da maneira que ele queria, como que aquilo virou exemplo, porque todo mundo do batalhão dele tava seguindo ele, esperando ele rezar e rezando junto com ele antes de irem pra guerra mesmo, né? A questão do exemplo, né? A questão da atitude do exemplo do cara, né? Que aí, esse momento que o Jonathan contou, ele... Porque até então o lado dele estava perdendo, mas chegou nesse momento, eles iam voltar mais uma vez no dia seguinte. E nesse dia seguinte era o sábado, ele não iria subir para a guerra, mas aí, diante da circunstância, ele foi conversar com Deus. Que era o dia do Senhor, né? Era o dia do Senhor. É como para nós hoje honrarmos o domingo, é o dia do Senhor. E aí então ele foi conversar com Deus. E ali todo o exército esperava qual era a resposta de Deus. E eles subiram e eles saíram vitoriosos. Eles que iniciaram perdendo, eles que não tinham condições. Exatamente. E o que nós vemos aí? Um homem que foi radical ao evangelho, foi radical à vida cristã. Nós não estamos falando de radicalismo, nós não estamos falando de passar por cima das pessoas, de forma alguma, porque radicalismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. A radicalidade é a decisão que faz com que aquilo que eu me comprometi com o meu Senhor, que é vivo, eu não vou voltar atrás por causa de pessoas que não sabem o que estão falando. Meus irmãos, assim como na cruz tinha ladrão que não sabia o que estava falando, nós muitas vezes somos aqueles que não sabemos o que estamos falando e os nossos irmãos também. Então muitas vezes a gente abre mão do Senhor para agradar uma pessoa que não sabe o que está falando. Então, se tem alguém te incitando à bebida, te incitando à desordem, te incitando à vida desregrada, essa pessoa não sabe o que está falando e você vai seguir essa pessoa? Nós facilmente abrimos mão de Jesus por causa de uma piadinha, só para não sermos chacota, mas riram do nosso Senhor. Nós abrimos mão de seguirmos ao Senhor apenas porque as pessoas podem falar de nós, podem nos criticar, podem nos ridicularizar, nos rejeitar daquele grupinho. Fulano já agora não conversa mais comigo.
Irmãos, tudo isso aconteceu com Jesus. Seguir Jesus é seguir os passos dele. Portanto, vai ser mais difícil em alguns pontos, sim. Mas vejam só, um cristão verdadeiro, ele é respeitado aonde ele for. Ele pode não ser aclamado. E cristão não veio ao mundo para ser aclamado. Porque Jesus não veio para ser aclamado. Então, o cristão, ele modifica o lugar onde ele está. Ele pode estar na guerra, ele pode estar na igreja. Ele modifica o lugar onde ele está. Tem a passagem que fala, né, que o reino dos céus é dos violentos, né? Dos violentos não no sentido de bater nos outros, mas de ter violência, de ter o pulso firme na decisão. De firmar os pés e fazer a vontade que Deus te colocar no coração até o final. De ser violento na sua atitude. De ter a cabeça focada naquilo até o final. Até o final, né? E justamente isso. E muitas vezes essa violência vai ter que ser feita contra você mesmo. Porque muitas vezes nós é que somos os preguiçosos, nós é que somos os acomodados, nós não queremos dar nossa cara à tapa. Então, aquilo que Deus vai mover no nosso coração, nós precisamos ser obedientes àquilo que Ele tem nos pedido. E às vezes Deus está te pedindo para abrir mão desse tipo de roupa. Às vezes Ele está te pedindo para parar de falar palavrão. Só isso. Às vezes Deus está te pedindo para ser mais presente. Olha, você é pai de família. Não é só trazer dinheiro, não, me desculpa. Não é só pagar a conta, é ser presença. Ah, você é mãe de família, mas só fica brigando quando tá fazendo os trem. Ser radical no evangelho é ser radical contra si mesmo. Porque muitas vezes nós somos o nosso primeiro obstáculo. E por isso cedemos quando o outro nos oferece obstáculo. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça e essa força. Mas para isso nós precisamos estar sempre aos pés de Jesus. Ser radical ao evangelho é necessário também estar sempre aos pés de Jesus. É ser submetido ao Senhor. Eis aí outro problema. Nós queremos ser radicais ao evangelho, só vestindo a camisa ou só saindo na rua com louvor, só aparecendo. Me desculpa. Me perdoa. Mas muitos de nós cristãos, a gente só quer aparecer. O nome de Jesus é o nome... não sei se essa pesquisa ainda é atual, mas é um dado que uma vez eu tive acesso, que dizia que o nome de Jesus era o mais acessado na internet. Então, em termos de conhecimento, talvez Jesus seja muito conhecido, muito falado, mas talvez ele seja pouco experimentado, porque eu e você estamos com medo de sermos radicais. Nós estamos com medo de pagar o preço. Nós não estamos querendo ser o outro Cristo, porque o outro Cristo vai à cruz. Então, ali não sei se todos tiveram acesso ao folder, ao post de anúncio do grupo, né? Esqueci a palavra. Arte de divulgação, isso. Então, lá temos Jesus já morto, no colo de Nossa Senhora, e lá junto João e Madalena, aqueles que foram até o fim, aqueles que foram aos pés da cruz. Viver a radicalidade do evangelho é assumir Jesus de tal forma que, independente de onde eu tenha que ir, onde eu tenho que estar, que eu esteja com o meu Senhor. Então, hoje, meus irmãos, nós oramos e pedimos muito a Deus essa conversão, porque eu e você, que somos cristãos, nós precisamos nos converter, nós precisamos ser o outro Cristo. Essa radicalidade ao evangelho precisa ser, olha, é conveniente para mim tal coisa. A minha moral, eu diante dos outros vou ficar bem de tal maneira, mas o que é o certo? Ser radical ao evangelho é fazer o certo, independente se tem gente olhando ou não. É fazer o certo, independente se tem aplauso ou não. E eu posso até dizer que na maioria das vezes você vai receber críticas, mas queira ser reprovado aqui no mundo. Queira ser rejeitado aqui no mundo. Queira que as outras pessoas até virem o rosto para você como viraram para Jesus. Mas não queira que Jesus te vomite. Não queira que Deus no último dia te vomite porque você foi morno. Quer acrescentar alguma coisa? Não. E agora, meus irmãos, já vamos encaminhando para o fim desse momento.
E eu te peço para que, se possível, você feche o seu coração. Feche os olhos. Feche os olhos. E abre o coração. Perfeito. Abre o seu coração para Deus. Imagine agora que quando você fechou os olhos, a primeira imagem que você viu foi o lado aberto de Jesus rasgado, te esperando. E agora eu te peço, meu irmão, entra nesse lado aberto de Jesus, que é o coração dele. O mês de junho, na nossa igreja, é consagrado ao coração de Jesus. Então, entra nesse coração. Entra nesse coração com tudo que você é. Você está em cima do muro? Você é um servo que é mais ou menos, que é preguiçoso? Você está numa pastoral, mas você reclama, você fala mal do padre, mas a sua parte você não faz? Entra aí nessa chaga, porque nós somos infinitamente miseráveis, meus irmãos. Precisamos admitir isso. Então vai admitindo para Jesus: olha, Senhor, eu sou muito miserável, olha só como eu te sirvo, olha como eu sou hipócrita, olha como eu sou duas caras, olha como eu tenho vivido uma vida dupla. Quantos de nós cristãos vivemos uma vida dupla? Em que lá dentro do grupo de oração eu prego bem, eu conduzo bem os momentos, eu sou pontual, eu sou frequente, mas na minha vida as pessoas não veem Cristo. Olha, meus irmãos, não interessa o Cristo que nós anunciamos se nós não vivemos com Ele. Se eu só falo de Jesus, eu estou mentindo. Se a minha vida não falar dele, é uma mentira as minhas palavras. Então vai colocando. Talvez essa seja a sua realidade, ou essa foi a sua realidade, mas você nunca tinha pensado nisso. Então vai colocando isso nas chagas de Jesus. Vai mergulhando dentro dessa chaga que hoje quer acolher a sua mais profunda miséria. Jesus quer hoje tudo que você trouxe de pior para Ele. Então vai deixando lá, vai falando: olha, Senhor, eu sou assim mesmo. Olha, Senhor, eu gosto do pecado X e por isso eu não larguei. Olha, Senhor, eu me acostumei mesmo com essa vida. Olha, Senhor, eu não consigo viver a castidade. Eu não quero nem tentar isso porque vai me dar trabalho mesmo. Eu não quero trabalho. Olha, Senhor, controlar a minha língua, dar trabalho porque falar mal dos outros é bom, eu gosto, eu sinto prazer. Vai escancarando a verdade, primeiro porque Deus já conhece. Segundo porque Ele quer a verdade para Ele vir todo inteiro e trazer a paz, trazer a ordem, trazer a cura. Porque os nossos pecados também dizem de feridas, meus irmãos. Quantos pecados talvez a gente luta, mas ainda não venceu porque a gente ainda não entregou para o Senhor, porque é uma ferida que ainda está aberta. Então, vai apresentando ao Senhor, vai clamando as chagas santas do Senhor, vai clamando que esse coração de Jesus vai transformando o seu coração. Clama ao Senhor, clama esse coração, até mesmo aquilo que você tem dificuldade de mudar, essas lutas, essas batalhas que você vive e não dá conta, não tem dado conta, às vezes que você levanta e teima em cair, que você possa ir apresentando ao Senhor: olha, Senhor, eu tento, mas todas as vezes eu sou fraco, eu caio de novo. Às vezes eu tento ser radical, tento dar o meu melhor para o Senhor, mas eu não dou conta, eu só dou um pedaço, eu não me abro por inteiro, Senhor. Tem alguma coisa dentro de mim que não me deixa me abrir por inteiro. Que você possa ir apresentando ao Senhor, meu irmão, nesse momento, tudo aquilo que vem criado cascas dentro do seu coração, ao ponto de não deixar você nem abrir o seu coração para Deus mais. Quantas e quantas situações de pecados que vão criando crostas e mais crostas dentro do coração da gente. Que você possa pedir ao Senhor, ao coração dele, que o sangue dele possa ir caindo para lavar todas essas cascas, amolecer todas essas cascas do seu coração, toda a dureza do seu coração, todos os pensamentos vãs que o mundo tem colocado na sua vida, que o mundo tem colocado na sua cabeça, tem entranhado sem a gente perceber. Quantas e quantas vezes dentro das nossas casas nós temos levado o mundo para dentro das nossas casas, quantas e quantas vezes, com atitudes, a gente pega lá fora e traz para dentro do nosso lar. E eu não estou falando só para você que é casado, que é pai de família, que é mãe de família, não. Estou falando para você que é filho, que é filha. Estou falando para você que é avó. Quantas e quantas vezes você tem levado coisas inúteis, coisas mundanas para dentro dos seus, para a vida dos seus. Que você possa
viver a radicalidade de ter uma fé firme, uma fé de quem constrói em cima da rocha, não constrói em cima da areia. Porque é isso que acontece quando a gente não vive a radicalidade. É isso que muitas vezes acontece comigo, com a Leidiane, com todos nós. A gente não está falando porque a gente não faz. Muitas vezes eu construo minha fé em cima de uma casa de palha, de areia, que qualquer situação vem e desmonta. Quantas e quantas vezes não dá vontade de desistir porque você não tem sido radical a sua fé, você não tem sido radical a vontade do que Deus tem para você. Deus muitas vezes vai falando no seu coração, vai colocando pessoas na sua vida para você ser instrumento de luz, de caminho, e essas pessoas passam despercebidas muitas vezes pelo fato da gente não estar conectado com Deus através da nossa fé, através da radicalidade. Se aquele soldado não tivesse o pulso forte do filme, quando igual a Leidiane falava, ele não teria salvado mais de centenas de pessoas dentro da guerra igual ele salvou. Se ele tivesse cedido a pressão do comandante dele, da situação toda, ele não teria ido para a guerra, não teria salvo. Quantas e quantas vezes nós sofremos uma pressãozinha e batemos em retirada, saímos fora do que é de Deus. Por quê? Porque é mais fácil a gente correr, é mais fácil virar as costas do que enfrentar. É mais fácil a gente virar as costas para Deus do que parar que, Senhor, eu dou o que doer, eu estou aqui com o Senhor. Dou o que doer, eu vou até o final. Que nesse momento a graça do céu, o sangue do Senhor possa vir sobre você, sobre mim, sobre a Leidiane, sobre todos nós, para nos fazer pessoas firmes, decididas a viver aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos pede, decidida a ter uma fé, não uma fézinha Nutella, vamos colocar assim, mas uma fé que vem de dentro, que vem do coração, uma fé de decisão firme, ao ponto da gente ir até o final, até o pé da cruz, igual foi João e Maria Madalena. Meu irmão, que nós possamos pedir que as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre nós. Pega ali, não consegui. Que as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo venham sobre cada um de nós. Que essas chagas, que você possa ir contemplando as chagas do Senhor, que ela possa vir sobre nós trazendo força de vontade, possa vir trazendo a radicalidade necessária para a gente chegar aos pés da cruz como Maria estava, como Maria Madalena, como João. Você possa ir clamando ao Senhor, Senhor, que as suas chagas, Senhor, nesse momento possam se tornar o ponto mais forte da minha fé, para me levar a ter uma fé concreta, uma fé capaz de suportar, uma fé capaz de ir até o final por Ti, Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa receber no nosso interior, ferido, magoado, quando às vezes que somos servos das nossas mágoas, dos nossos sentimentos, somos servos dos nossos passados. E lembrando que a radicalidade é o evangelho, é uma decisão, é uma escolha. O radicalismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, não adianta sair por aí falando, Deus disse isso, Deus fez isso, aquilo outro. O Senhor quer o nosso coração contrito, manso, humilde como o dele. Que Ele possa vir fazer o nosso coração manso e humilde como o coração de Jesus. E que seja quebrado em nós também o radicalismo, porque muitas vezes existe em nós a soberba, existe em nós o moralismo, existe em nós o excesso de julgamentos, os julgamentos. Então, Senhor, que o Senhor possa quebrantar nosso coração, agora que estamos dentro do seu coração, para que a gente seja mais capaz de amar, acolher, que a gente seja mais capaz, Senhor, de ser o seu rosto. E, meu irmão, para cada um Deus tem um chamado. Aquele rapaz do filme foi servir e exerceu o seu chamado. Esse filme é baseado em fatos reais, lá na guerra. Mas talvez a sua guerra, seu campo de guerra seja aí dentro da sua casa,
seja o seu, lá no seu serviço, talvez esse tempo de pandemia tornou seu trabalho mais difícil. Talvez seja pelas pessoas por quem você passa na rua. Talvez seja as pessoas com quem você lida, sejam os seus amigos, que você fala assim, eu experimentei Deus, eu não vou abrir mão dos meus amigos, mas então leve Jesus para eles, porque senão não adianta nada você caminhar com eles. Talvez Deus permita que você conviva com eles ainda, porque você será a única maneira de Deus chegar neles, né? Sim, e Deus só vai chegar através neles através de você, se você permitir que Deus chegue ao seu coração. Se for você levando Jesus através da sua vida e não você se oferecer para os seus amigos. Porque, irmãos, nós não temos nada de bom para oferecermos uns aos outros. Nós só podemos oferecer algo de bom quando é Deus agindo em nós. Então, que o Senhor, com suas chagas santas, nos converta e nos leve a viver essa santa radicalidade. Não o radicalismo, mas a radicalidade de sermos de Deus e ponto final. De amarmos a Deus e ponto final. E é isso. E que nós possamos viver durante essa semana pensando nessa questão de decisão, de nos decidir novamente por viver aquilo que o Senhor nos pede, por viver uma fé firme, uma fé sólida, e que Ele possa vir nos acompanhar, Ele e a Santíssima Virgem Maria. E aí, para finalizar, apenas um convite, irmãos. Compartilhe os grupos de oração que estamos postando, compartilhe as reflexões, que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, porque precisamos que a palavra penetre nos corações. Como eu disse, a Bíblia tem sido o alimento de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente vê vídeos de piadas e tudo. Leve mais a palavra de Deus aos outros. Não olhe o veículo. Não olhe, nossa, essa reflexão foi a Leidiane. Hoje é a Leide e o Jonathan. Não, gente. É a palavra de Deus sendo anunciada. E o que nós não fazemos porque nós somos miseráveis, Deus faz, porque Deus tem seus caminhos e seus modos de atingir a vida das pessoas. Tem muita gente aí precisando, tem muita gente aí dependente de remédio, se suicidando. Então, que a gente possa pôr a palavra de Deus em movimento. E o nosso grupo se encerra, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.